E claro que a gente começa falando do milagre absoluto que a justiça brasileira produziu, né? O único bolsonarista envolvido no 8 de janeiro que foi condenado, ele deixou a prisão sem tornozeleira. Mas calma, não fica por aí espalhando fake news, não, que algumas matérias dizem que ele ficou sem tornozeleira, saiu sem tornozeleira porque não havia tornozeleira e ele entrou na fila daqueles que aguardam ter tornozeleiras disponíveis para que ele vá lá de boa vontade e coloque a sua tornozeleira. Outros veículos já vieram a público dizendo que isso é uma mentira, uma lorota boa daquela velha época em que mentira era mentira mesmo, não era fake news e nem era, né, narrativa. Enfim, agora, você não pode negar que é um milagre. Um suposto bolsonarista com camiseta de Bolsonaro que rebentou, depredou patrimônio público, que nunca nenhum bolsonarista fez isso, foi condenado e sai da prisão sem tornozeleira. A Débora, por exemplo, que não quebrou nada, só manchou uma estátua de batom, ela foi condenada a 14 anos e vai voltar para a prisão. E ela tem filho pequeno, que a lei diz que ela não podia ficar presa. Mas esse moço aí, que a gente tem certeza que ele não tem nada de bolsonarista, esse saiu sem tornozeleira eletrônica. Enquanto isso, o general Braga Neto continua preso. Felipe Martins de tornozeleira eletrônica. E tudo que vem acontecendo com o Cid, né? Com o Maurício. É por aí, tá? É por aí mesmo. Bom, vamos sair aí desse escândalo para um outro escândalo. A Miriam Leitão noticiando de que 17% na taxa Selic é um exagero do Banco Central. Os juros já estavam altos demais. Não diga. A gente sabe disso. Quem tá dando botes com bumbum na rede social é o lindinho, o parceiro, né? O parzinho de Crazy Hoffman, que na época de Bolsonaro, ela ficava berrando que esse Campos Neto que tem que tirar porque ele foi colocado no Banco Central por Bolsonaro para destruir o Brasil com essas taxas Selic alta desse jeito. E agora tá lá o Galípolo com toda a diretoria votando a favor deste de 17%, tá, de juros da taxa Selic. E foi indicado tudo por João Crazy. Agora você não consegue falar, porque senão, né, você vai ser atacado na rede social, criticada, né? Aí quem fala é seu parzinho. Lindbergh está dizendo que taxa de juros é indecente e inaceitável. Nós sabemos disso. Como nós somos muito mais educados que vocês e mais inteligentes, eu vou falar o seguinte: nós aceitamos sugestões. Como fazer uma taxa Selic menor com a administração atual fazendo tudo o que está fazendo? Diz aí, lindinho. Diz aí, porque nós aqui não aceitamos só mais críticas, nós queremos as críticas e a solução. Pedro Bo, tá pensando? Brasil, filho, boa parte acordou. E vocês sabem, né, que uma consciência que se abre não volta mais para o mesmo tamanho para debaixo da caixa. O Cachaça também voltou depois de fazer vergonha ao mundo inteiro com o nosso nome, a nossa tradição, a nossa pátria, a nossa bandeira, a nossa nação. Ele veio todo cheio de falta de vergonha na cara, multiplicada por 1 milhão ao cubo, dizendo que ele quer aumento de imposto. E está encerrando o assunto. Quem não gostar, pegue sua malinha e vaze. Eu juro que se eu tivesse dinheiro, já teria ido. Entendeu? Mas é isso aqui que ele está dizendo. Ele disse que não vai retroceder, não. Que o tanto de imposto que eu e você pagamos ainda não está bom. E claro que a gente está vendo um monte de deputado reagir, dizendo que isso é um absurdo. Tá, o que vocês estão fazendo para impedir o que está acontecendo? E ainda tem gente que diz que, olha, eles são ignorantes. Economicamente falando, eles não são ignorantes. Isso faz parte de um plano. Eu até fui caçar um post do professor Olavo de Carvalho, de 2017, que diz: Karl Marx era ou não era um cretino. Ele achava que a melhor maneira de eliminar a propriedade privada, capitalista, era o imposto de renda progressivo. O que esse imposto fez foi acabar com a pequena propriedade e consolidar o triunfo do grande capital. Por quê? Porque quem aguenta ficar pagando imposto de renda, aqui no caso do exemplo do professor Olavo, imposto de renda progressivo, é o rico, é o milionário, é só ele que sobrevive. O pequeno não sobrevive, o médio não sobrevive. E no caso específico desse exemplo, o professor Olavo está falando de imposto de renda. Aqui na nossa realidade, em 2025, nós estamos falando de qualquer imposto. Porque não adianta dizer, olha, eu vou diminuir aqui na IOF, mas eu vou colocar mais 3 impostos no lombo de vocês.
Não adianta. Então, nós estamos tratando com o quê? Com o plano quinquenal de Stalin, fase 1. Acabar com a classe média, jogar todo mundo na fila da caderneta de alimentação. Não chame o PT de incompetente, não chame Haddad de incompetente, porque ele já escreveu sobre isso. Essas palhaçadas que você vê Haddad falar na TV não é burrice. Ele está tentando ajeitar uma desculpa para o plano que ele está executando e não para a cagada que ele está fazendo, o que é muito diferente, certinho? E aí a dona Tereza Cristina vem toda oriçada dizendo um monte de babaquice sobre uma medida do governo, né? O Ministério da Agricultura congelou 42% do seguro rural, que já era insuficiente, e segundo a Tereza Cristina, o governo ter feito isso tensiona a relação com o agro. Não, Pedro Bó, isso fere nossa segurança alimentar no futuro não muito distante. Ela ainda comenta o seguinte, ó, há poucos dias do anúncio Plano Safra, o recado é claro, falta de compromisso com a segurança alimentar. Quem disse que algum dia esse governo teve compromisso? Nunca. Ele quer ver todo mundo na fila da caderneta de alimentação, igual em Cuba, igual na Venezuela. Transparência nas contas públicas, falta, né, de transparência nas contas públicas, e ela diz que sobra improviso. Não tem improviso! Abençoada. Não tem nenhum improviso. Você vê improvisar na hora que eles vão dar a entrevista e traz aquela justificativa sem pé nem cabeça. Aí você fala, ai, mas eles são tudo burro. Não são! Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Tá bom? Bem, continuando ainda na pauta do Cachaça Man, não bastando tudo isso que eu contei para vocês, ele ainda volta do Canadá falando, eu gostei desse negócio aqui, deve ter uma censura aqui legal e eu preciso bloquear as redes sociais. Tem que ter bloqueio, senão nós fica tudo vulnerável. Quem fica vulnerável? O regime implantado por vocês, de que a verdade absoluta é a de vocês, a verdade absoluta é o que vocês determinam? É isso? Eu concordo, sim. Se não bloquear a rede social e deixar a gente com liberdade para falar e trazer com fatos todos os pontos em que vocês mentem, arrumam justificativas sem pé nem cabeça, eu desconfio que vocês realmente entram numa zona de vulnerabilidade, porque a verdade se impõe, mais cedo ou mais tarde. Mas vocês já sabem do que ele está falando, né? Enfim, se ele não regular, o Congresso não regular, a Corte de Cristal regula, porque é nisso que nós estamos. Por falar em Corte de Cristal, eu não poderia deixar passar esse vídeo sem comentar gente, aquele absurdo que aconteceu com o coronel Marcelo Câmara, seu advogado e Mauro Cid. Para não cansar vocês, que eu acho que vocês já devem ter ouvido bastante, eu vou deixar o doutor André Marcília encerrar o assunto para vocês realmente entenderem o tanto que é fora de cogitação tudo o que está acontecendo. Sobre a prisão de Marcelo Câmara, diz o André, ele não pode ser punido se a conversa de Cid foi com seu advogado. O advogado não pode ser punido se a restrição a conversar com terceiros é do cliente e não do advogado. A prisão contra o Marcelo Câmara e a investigação contra o advogado são abusivas. E a OAB em silêncio. Adivinha por que a OAB está em silêncio e vai continuar em silêncio? Porque lá na OAB a esquerda ocupou todos os espaços. É por isso. E vai continuar. A partir do momento que se normalizou alguém ser preso, acusado de uma viagem que não era crime dele fazer, e uma viagem que ele não fez, filho, tudo é possível. Abriram a caixinha de Pandora. Mais uma outra caixa de Pandora que está se abrindo lá nos States é o negócio da Lei Mazinisky, né? Vamos mais minisquizar tudo aqui. Toffoli e Gonê estão na lista das sanções americanas. Eu vou ler só o finalzinho aqui do post do Fernando Lara, que diz o seguinte, ó. O ministro Moraes liderou a primeira investigação do STF. Sua primeira ação foi determinar a remoção de um artigo que implicava o Toffoli e ameaçava a multa diária de R$100 mil, a menos que fosse removida na internet. A matéria do amigo do meu pai. Assinam o documento os advogados tais, que representam a Trump Media e a Rumble.
O governo de Donald Trump também estuda aplicar sanções, primeiro ao Alexandre de Moraes, e não descarta estendê-las a outras autoridades, além de Toffoli, também o Procurador-Geral da República. Beijinho no ombro, eu tô aqui esperando. E já que nós pisamos, né, no patamar da Maziminski, né, vão mais nisquizar tudo, o general Gengivudo trouxe uma notícia estranhíssima do Santander. O CEO do Santander admitiu a possibilidade de fechar capital no Brasil e sair da B3. Sair da Bolsa de Valores. Gente, isso é muito sério. E aí o Alan pergunta, e se o CEO já está sabendo de algo da lei da Zemzinski e da reação de Moraes? Porque a gente fala aqui para vocês, né? Vem a lei Magnitsky e diz o seguinte para todas as entidades financeiras, né? Se vocês querem continuar atuando na B3 aqui nos Estados Unidos, bloqueia o cara. Ele tem que ser sancionado. Aí a entidade financeira vai, tipo, por exemplo, o Santander, bloqueia o Xandão. Aí o Xandão vai e emite um decretão lá, porque ele agora decreta as coisas, né? Tudo. Me libera, porque senão é multa, é prisão, é tudo. Será que o Santander já tá... Tipo, senhores, se for isso, eu vou falar uma coisa para vocês. Fecharam o regime e nós nem percebeu. Foi o que eu falei. Parece até que Jesus voltou e nós ficamos. Para ficar medindo bigode com o anticristo? Cruz credo. Tá ruim o negócio, hein? Falando de Magnitsky, Apocalipse, Anticristo, todo mundo tá sabendo que a gente tá aí diante da terceira festinha mundial. Diz a mídia, tá, que Trump aprovou planos para medir os bigodes lá com os ayatollah do Irã. Diz que está aprovado o plano. Ocorre que nós não sabemos maiores detalhes e Trump disse que ele pode fazer a medição de bigode lá ou não, mas que ele vai aguardar 15 dias. Eu vou morrer de ansiedade enquanto isso. Mas eu prefiro morrer de ansiedade do que Trump bater o martelo para uma terceira festa mundial. Porque se ele for para a medição de bigode, vamos ver qual bigode que é mais grosso, gente, a Inglaterra tem que entrar, o Reino Unido tem que entrar. Por causa do tratado da OTAN. Então, assim, nosso Senhor, nunca pensei em viver tempos tão emocionantes. Aí você fala, ai, Valéria, quanta desgraça, fi. Eu creio em Jesus Cristo. Viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Você deveria também fazer a mesma coisa. Eu realmente queria saber que água de batata que deram para Janjo beber lá no Canadá. Menino, porque ele veio falando tanta besteira, mas tanta besteira. Olha só o que ele falou num podcast aí, que eu não vou fazer propaganda para essa gente. Olha só. Depender do meu esforço físico, da minha consciência política, a extrema-direita não vota a governar esse país. Quem quiser ganhar de mim vai ter que andar mais do que eu na rua, vai ter que fazer mais discurso do que eu na rua, vai ter que conversar mais com o povo do que eu na rua e vai ter que fazer mais do que eu. Fazer na rua mais que você, tipo isso aqui? Lotado. Bolsonaro arrastando multidões nas ruas ontem em Goiás, senhores. Será que é disso que Janjo está falando? Fazer como Bolsonaro? Porque ele que é ele mesmo? Ele não vai para a rua, eu não vejo. Eu não vejo, nunca vi. E você? Conta aí para mim nos comentários.